Olá, senhores. Mais um vídeo aqui no canal. Bom, se gostar do conteúdo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe com pessoas de mente aberta. Bom, senhores, recentemente, mais ou menos nos últimos 2, 3 anos, nós tivemos aí casos no mundo maromba de caras quebrando a cara com seres de luz. Nós podemos perceber que são caras que têm um corpo, têm um físico atlético, têm um físico até que interessante, um físico bonito, mas eles esquecem de também criar uma hipertrofia intelectual, criar uma forte inteligência emocional. E nós vemos o caso aí de caras que até meio são shed e que comem na mão da esposa e que passa vergonha na internet por causa dela. Isso acontece por quê, senhores? Porque eles estão fazendo algo que é bom, que é interessante, estão cuidando do corpo deles. Entretanto, o que forma um homem é aquilo que eu falo para vocês. Lembram da base que eu vi falando? A base é o corpo, a inteligência, ou seja, a saúde física, mental e espiritual. Os caras estão cuidando bem da saúde física, mas não estão cuidando da saúde mental e da espiritual. Consequentemente, eles não estão tendo a atitude de homem. Senhores, de nada adianta você ser um shed, você ser um cara muito atraente, se você não tiver a atitude de homem. E não falo a atitude do homem moderno, que é um homem desconstruído, eu falo do homem natural. Vocês sabem a diferença do verdadeiro comedor, o comedor de fato, em relação aos outros? Por isso que é interessante que vocês entendam essa diferença e apliquem na vida de vocês, por mais que vocês não sejam comedores de fato, aquele que pegador. Eu não sou esse cara, um putão que sai por aí pegando seres de luz à torta direita, mas eu adotei essa atitude e eu percebi uma diferença muito grande no modo como as pessoas me tratam. Não é para você ser um PNC, será que você me entende? Que simplesmente vai e fica se aparecendo pra todo mundo que é o pegador e fica dando conselho de como pegar a mulher, que sei lá o que. Não, porque o verdadeiro comedor ele come calado. O que você vai ter é uma atitude de homem, uma atitude de um cara diferenciado. O verdadeiro comedor, ele não fica validando o ego dos seres de luz. E ele, desde o início, deixa claro qual é a intenção dele, tá? Não sendo um babaca, falando, eu quero te pegar, sabe? Não. Ele vai chegar educado, ele vai chegar de uma forma bem legal e vai com as ações dele deixar claro qual é a intenção dele. Não tem essa de amizade quando ele chega no ser de luz, no ser de luz que está interessado. Ou vai ter aquilo o que ele quer, ou ele simplesmente cai fora. Por quê? O verdadeiro comedor, ele não aceita ser a segunda opção. Porque ele é um cara que se valoriza. Ele é um cara que tem autoestima muito boa, muito elevada. Ele é um cara muito confiante. Geralmente esses caras são sim sheds e ou destacados, tá? Porque o Shed, ele joga o game no very easy, gente. Mas não significa que seja uma vida tipo. Como eu posso explicar pra vocês? Assim, tem gente que acha que o Shed, que a vida do Shed é assim, que ele vai até, vamos supor, uma cafeteria. Aí a garçonete da cafeteria olhou pra ele e deu uma piscadinha, Shed comeu uma. Aí ele vai dar uma volta no quarteirão, aí passa uma moça, tal, olha pro Shed, o Shed comeu outra. Aí na hora do almoço, o Shed vai, tá conversando lá no celular, aí tem uma moça do outro lado da mesa olhando pra ele, piscou o Shed e comeu outra. Não, gente, não é assim. Até mesmo uma mediana, uma mulher mediana vai ter mais opções de homens do que um giga shed vai ter de opções de mulheres. Ah, mas por que isso, Geno? Porque
é muito simples, senhores. Os homens são hipogâmicos, tá? E as mulheres são hipergâmicas. Os homens, eles não se incomodam de se relacionar com mulheres que estão abaixo dele, digamos assim, em social, classe social, beleza, etc. Já a mulher não, ela sempre visa o acima. Então, quanto maior o status da mulher, menor será a opção de homens que ela vai querer. E quanto mais bonita for a mulher, maior a quantidade de homem. Mesmo assim, tem cara que é louco, que morre de amores por uma sub-5. Então as coisas são diferentes, tá? E qual que é a principal diferença do cara que é realmente um comedor, de fato? Ele não é carente de atenção feminina, até porque ele tem abundância de atenção feminina, mesmo ele não correndo atrás. Ou seja, ele não fica validando seres de luz na internet, não fica mandando dinheirinho pelo OnlyFans. Ele só dá a atenção dele se ele tiver algo em troca. Ele é cordial, ele é educado, mas não otário. Tá? Geralmente esses caras já são despertos naturalmente, porque o cara que é Shed destacado e tem essa personalidade de comedor, ele conhece o profano feminino. Desde sempre, ele tem contato com o profano feminino. Então ele fica esperto, ele vê que os seres de luz não são essa santidade aí como os manginas defendem. Ele entende muito bem como funciona a cabeça delas. Tá? Mas aí você pensa, mas Guido, como é que eu vou ter essa atitude se eu sou um incel, ou sou um sub-5, ou não aparece, ou tenho um baixa estima? Cara, primeiramente, cuide do seu corpo, mas não faça como muitas pessoas do mundo maromba, só cuida do corpo. Quando eu falo cuidar do seu corpo, sim, meta um shape, cuide da sua saúde, tá? Cuide da sua aparência, cuide da sua limpeza. E também não esqueça de aumentar o seu intelecto, de aprender coisas novas, de ser mais, mais esperto com as coisas. E também aumente muito a sua saúde espiritual, tá? Você tem que ter esse pilar, gente. Você tem que saber se impor. Adotar essa atitude de comedor não era algo complicado. O problema é que muitos não conseguem ter por causa da carência. E para você quebrar essa carência de atenção feminina, você precisa aumentar o seu amor próprio. É isso que muitos caras não conseguem entender e ficam imaginando, achando que vai chamar a atenção. Só que, como eu falei para vocês, seres de luz têm nojo de imagina. Então, vocês têm que ter essa atitude de desapegado, de não ficar emocionado quando o ser de luz chega e conversa com os senhores. Não tratar os seres de luz como se fossem todas as suas esposas. Seja educado, trate-as com educação, mas não exponha o que, como eu posso falar para vocês, não exponha o seu interesse tão facilmente. E se você ficar interessado na moça em questão, verifique com calma, não fique emocionado, veja se vale a pena realmente. E quando você chegar, você demonstra com as suas atitudes o que você quer. Não aceite ser a segunda opção. Nunca aceite essa desvalorização, porque você terá um relacionamento problemático para frente. Mulheres não gostam de homens bonzinhos, muito menos de homens fracos. Mulheres, no íntimo, não gostam de homens que fiquem bajulando elas. Elas querem olhar para um camarada e sentir admiração por ele. E se você encontrar uma mulher com ego inflado, você simplesmente ignora. O comedor, ele é assim. Ele não sai pegando qualquer uma. Ele também não fica contando quantas meninas ele pegou,
o que que ele fez, o que ele deixou de fazer. Ele não faz porque ele preserva a vida pessoal dele e também preserva a vida pessoal das garotas, das mulheres, dos seres de luz que ele se relaciona. É por isso que a frase que vocês estão vendo no vídeo ela é muito verdadeira. Eu não cheguei nessa conclusão à toa. Ter atitude de comedor é essencial. Por mais que você não tenha, como eu falei para vocês, senhores, eu não sou um putão. Mas eu tinha essa atitude. E quando eu passei a adotar essa atitude, quando eu comecei a me amar mais, a cuidar mais de mim, a zelar mais por mim, garanto a vocês que minha vida mudou completamente. E que eu percebo os olhares dos seres de luz na minha direção como um cara diferenciado, principalmente quando eu tô na academia, que os caras ficam lá imaginando e eu fico focado no meu, na minha atividade, no meu exercício. Eu fico focado. E aí tem aqueles seres de luz que ficam olhando, né, pra mim e ficam virando rosto, fingindo que não dá mais de difícil e tal, eu fingo que não é comigo. Tem aqueles seres de Deus que tem atenção de um monte de camarada lá dentro. Eu chego, muitas vezes eu fico do lado dela porque não tem espaço o suficiente para poder ficar mais afastado. Não falo uma palavra e quando eu me retiro ela fica me olhando com cara de meio de assustada. Porque eu não falei com ela. Todo mundo fala, dá um bom dia, puxa o saco dela e eu não faço isso. Por quê? Porque eu demonstro que tenho abundância, que eu não sou carente emocional. Eu demonstro que eu consigo viver muito bem sozinho, que eu não preciso de mulher para ser feliz, que eu não preciso agradar os outros para me sentir alguém, porque eu me amo, porque não sou carente, porque o foco da minha vida são meus objetivos e mulher é consequência. Essa atitude que vocês têm que ter. Vocês têm que parar de serem manginas. Tirar esse mangina que ainda está interno dentro de vocês. Que esse mangina só vai atrapalhar o crescimento. Porque todos nós, homens, temos um mangina que está interno. E a gente vai tirando ele aos poucos. Mas se vacilar, ele volta. Recentemente tivemos também o caso do pobre louco. Infelizmente, nosso camarada está muito mal. Porque ele se apegou muito emocionalmente. Ele foi o Miqueinha. Os manginas estão falando mal dele. Como sempre, só dão razão ao ser de luz. Não tô falando que o pobre louco tá errado ou tá certo. Os dois erraram, principalmente ele, porque iniciou um relacionamento fadado ao fracasso. Só que o problema do pobre louco é a carência. Entendo. Existem muitos homens mesmo, que na rua são pitbull, mas em casa são Lassie. Internamente são Lassie. Dama de machão. E na realidade são muito emocionais. Então o que falta para o nosso camarada entender é que fazendo o que ele está fazendo não vai fazer a ex dele sentir pena dele. Muito pelo contrário, ela vai se sentir toda gostosa. Porque existe dois caras que estão validando o ego dela. Um chorando por ela, querendo voltar, e o outro atual que tá com ela também validando ela. Não validem mulher alguma. Não validem mulher alguma. Se alguma garota pisar na bola com vocês, cai fora. Essa é a atitude de um cara que tem abundância. Muitas pessoas, infelizmente, se dizem incel porque simplesmente não cuidam da aparência. Você olha para os caras, você vê que são caras obesos, que tem toda aquela característica de incel, mas que se ele criasse vergonha na cara, fosse para uma academia, criasse vergonha na cara, cuidasse mais da aparência, cuidasse mais da limpeza do corpo deles, mesmo que eles não se tornassem um shed, eles iam melhorar muito a aparência deles.
Se buscando se desenvolver, dificilmente ele continuaria em céu. Porque existem também profissionais, senhores. Entendo? É, é necessário vocês tirarem esse Miqueinha interno de vocês. Retirem esse Miqueinha. Tudo que eu tô falando para vocês aqui, senhores, é relacionado a Black Pill. Só que eu passo para vocês a Black Pill de uma maneira que ela seja mais fácil de ser digerida. Porque se eu passar ela na íntegra e explicar que simplesmente, um exemplo, as mulheres por causa da hipergamia buscam proteção e provisão. Cara fraco, elas têm nojo, elas não sentem pena. Dependendo delas, elas deixam morrer. Por isso, se eu falar essas coisas que é uma verdade, tem muito carinha que vai ficar emocionadinho. Então, por isso que eu falo para vocês as atitudes que vocês devem ter. E essa atitude também da de comedor, isso não só mexe com o psicológico feminino, mas também com o masculino. Você tendo essa postura mais firme, não sendo o adultão PNC, tá? E o comedor não é um cara adultão. Você pode até mesmo gostar de jogar videogame, você pode gostar de algumas outras coisas lúdicas, que alguns podem considerar que é coisa de criança, mas aí a sua postura, quando alguém vem tira onda com você, essa postura fria que você nem liga, você só se retira, ou quando o ser de luz vem querer te humilhar, você nem não dá a mínima. Tá com o ego inflado, você não dá a mínima. Que você se ama, você se respeita. Essa postura faz as pessoas te respeitarem. É por isso que esses camaradas são muito atraentes. Eu não falo comedor imagina, que tem um carinha lá que pega uma, duas, aí fica espalhando pra todo mundo. Não, não, eu pego, eu faço e aconteço, não. É aquele que realmente mexe com a cabeça da mulher. E quando eu adotei isso pra minha vida, eu pude perceber isso e quero que vocês também tenham essa sensação. Mas é claro que você também precisa se ajudar, você precisa também cuidar de si mesmo e entender que a vida não é só sexo, que a vida não é só correr atrás de ser de luz, que você nem deveria correr, que a vida ela é boa, ao mesmo tempo é difícil e ao mesmo tempo curta, para você perder seu tempo com coisas que não vai trazer benefício para você.